Mateus, no capítulo 24. Vou convidar a igreja, nós acabamos de nos assentar, né? Mas eu convido a igreja a se colocar de pé mais um instante, para nós fazermos juntos a leitura do texto da nossa meditação. Vamos fazer uma leitura responsiva, uma leitura alternada. Eu vou ler o versículo 6 do capítulo de Mateus, a igreja lerá o versículo seguinte, assim nós vamos, alternando até o versículo 14. Mateus capítulo 24, do versículo 6 até o versículo 14. Mateus 24, 6 até o 14. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Tudo isso será o princípio das dores. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pai querido, nós te louvamos por esta manhã reunidos nesta casa que o Senhor nos dá para nela nós podermos meditar na tua palavra e dela tirarmos, ó Deus, o alimento para as nossas almas. Nós pedimos, fala ao nosso coração, dá-nos a iluminação do texto que foi lido, para que sejamos edificados pelo Teu Santo Espírito, que não seja, Deus, a nossa interpretação pessoal, mas aquilo que Tu tens preparado para o nosso coração nesta manhã. Nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. E quando nós estávamos vindo aqui para Bonito, nós estávamos conversando no carro e estávamos pensando, aqui, que, não sei se vocês têm essa sensação também, que o mundo está meio esquisito, não é? Parece que as coisas têm um sentimento de estranheza no ar. A gente às vezes olha e está tudo normal, os dias estão acontecendo normalmente, mas parece que de uns anos para cá, alguma coisa está fora do lugar, não é? Ontem, eu levei minha esposa para fazer ela se formou agora nesse ano, vai ter agora a cerimônia de formatura, e eu a levei para fazer a prova, lá da Beca, e a minha esposa, ela tem sinofobia, fobia de cães, ela tem pavor de cachorro, pode ser um cachorrinho assim, daqueles de miniatura assim, que ela gela, passa mal, aquela coisa toda. E ela tinha avisado isso, lá para a pessoa responsável, e a pessoa, não tem problema, tal. Mas quando nós chegamos lá no local, tinha umas 2 ou 3 famílias que tinham levado o seu cachorro para tirar foto delas provando a Beca, E foi complicado, porque teve uma hora lá que soltaram um dos cachorros, E aí quando ela viu o bichinho solto, ela já começou a ficar gelada e começou a passar mal. Mas a gente estava observando, por que as pessoas levam um cachorro para tirar foto da roupa da formatura, E na verdade a gente sabe que hoje em dia tem muitos animais que são tratados com mais condições e com mais benefícios do que seres humanos. Minha irmã, que é médica veterinária lá no Recife, ela teve uma época que ela teve loja, de esses pet shops, e ela dizia, que nossa, esses pet shops ganham uma fortuna vendendo coisas para bicho, roupa para bicho e coisas. E ela tinha uma cliente lá que ela e o marido não tinham filhos, não queriam filhos, mas eles tinham um quarto em casa todo preparado para a filha
a filha cachorro deles, né? E tinha caminha, e tinha roupinha, e tinha armário, e fazia festa de aniversário, né? E era aquela coisa assim, ela dizia que aquele casal gastava todo mês, né? Mais um salário mínimo só em coisas para cachorrinho, né? Mas assim, o mundo, ele está muito estranho, porque a gente vê que as pessoas, elas parece que perderam o amor umas pelas outras, não é? A gente ainda vê pessoas que se importam com o próximo, acontece, a gente sabe que não é assim também, né? No dia a dia, digamos assim, no micro, nós vemos as pessoas preocupadas umas com as outras, mas quando você vai para uma escala maior, você vai para uma escala, digamos assim, de grandes proporções, você vê que as pessoas não estão preocupadas com o bem-estar do próximo. As pessoas estão preocupadas as pessoas, tipo assim, gastam às vezes, né, 15, 16, 17 mil reais para comprar um aparelho celular, mas seriam incapazes de dar uma cesta básica para uma família que precisa do sustento. As pessoas, elas têm no seu coração uma frieza em relação aos outros seres humanos. O capítulo 24 de Mateus, que nós acabamos de ler um trecho dele, ele é conhecido como o discurso escatológico de Jesus. A palavra escatológico significa aquilo que se refere ao final dos tempos, não é? Ao final da história desse mundo. E também, automaticamente, ao início de uma nova realidade, de uma nova história, numa criação restaurada. E é interessante que, nesse discurso de Jesus, ele está respondendo a uma pergunta dos seus discípulos. O capítulo começa com os discípulos fazendo uma pergunta a Jesus sobre o sinal, ou aquilo que apontaria para a sua vinda e para o final do mundo. Os discípulos perguntam para Jesus qual seria o sinal da sua volta e do final dos tempos. E Jesus, então, na sua resposta, começa a descrever uma série de eventos, uma série de situações que vão caracterizar os últimos dias. E Jesus aponta tanto para sinais de natureza cósmica, né? Aquelas coisas assim que abalam a criação, terremotos, fomes, aquela coisa toda, quanto sinais sociais e morais, como surgimento de falsos cristos, fomes, guerra, nação contra nação, aquela coisa toda. E no meio de todos esses sinais, um deles se destaca, né? Deveria se destacar, e na verdade, às vezes, acaba passando despercebido. Jesus aponta como um dos sinais de que a história da humanidade está se aproximando do seu término, o aumento da iniquidade e, consequentemente, o esfriamento do amor. A gente, às vezes, fica muito preocupado com aqueles grandes sinais, né? Guerra, fome, terremoto, aquela coisa. Mas é interessante que o sinal mais incisivo que Jesus coloca não é nenhum desses. É o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor. E esse esfriamento, ele é extremamente importante, porque ele vai atingir a humanidade como um todo, e inclusive, muitas vezes, até aqueles que conhecem a verdade do Evangelho. A palavra que nós queremos destacar nessa nossa meditação dessa manhã, é a palavra que nas nossas Bíblias é traduzida aí como iniquidade. A palavra é a palavra anomia, não é a palavra grega anomia. Ela é traduzida como iniquidade, ou às vezes como maldade, às vezes como pecado. E eu queria convidar vocês para que a gente entendesse nessa manhã o que essa expressão significa e qual é o peso, qual é a relevância dela para a mensagem de Jesus e qual é a aplicação dela para os nossos dias, para o nosso tempo. Então, vamos lá. A palavra anomia, que é traduzida aí como iniquidade, ela é derivada de duas palavras gregas. A palavra nomos, que significa lei, e o prefixo a, que é a negativa. Então, anomia significa literalmente não a lei, é a negação da lei, é a transgressão da lei, é a violação da lei. Mas o termo,
ele é muito mais profundo do que simplesmente quebrar uma lei ou desobedecer uma lei. A palavra é usada por Jesus num sentido de um estado de desordem, de anarquia, de injustiça, de rebeldia contra Deus e contra a ordem do mundo que ele estabeleceu. Então, não é simplesmente, furou o sinal vermelho. Não é isso. Jesus está apontando para uma quebra de uma lei muito mais profunda e muito mais presente nas nossas vidas. Então, aqui no capítulo 24 de Mateus, no versículo 12, quando Jesus usa essa expressão iniquidade, ele está apontando para o aumento, a multiplicação da transgressão do ser humano contra a lei de Deus, o aumento do pecado, o aumento da impiedade no mundo, como um dos sinais que precederão a volta de Jesus, a sua volta ao mundo. Então, as Escrituras estão nos mostrando que, a partir da quebra da ordem original da criação, que aconteceu lá no Éden, aquilo que nós chamamos de a queda, no momento em que a humanidade rompeu com a lei de Deus estabelecida, ela tem caminhado em direção a um afastamento cada vez maior de Deus, que vai culminar nesse estado profetizado por Jesus. Ou seja, a Bíblia nos mostra que nós precisamos ter consciência que o mundo, no estado geral, ele nunca vai melhorar. Ele está caminhando necessariamente para um estado cada vez pior. Nós podemos e devemos trabalhar para que ao nosso redor, no ambiente onde nós estamos, nós possamos melhorar as coisas, resgatar as pessoas, resgatar os valores. Mas nós temos que ter consciência que no quadro grande, no quadro geral, a situação sempre está caminhando para o pior. Então, quando a gente começa a olhar desde lá do Antigo Testamento, nós vamos perceber esse ensino, essa verdade. Nós vamos ver que o conceito de pecado, de desobediência da lei de Deus, ele é frequentemente tratado no Antigo Testamento como apostasia. Apostasia é abandono, é a pessoa largar, a pessoa desistir de alguma coisa. Então, o que é apostatar da fé? É aquela pessoa que estava caminhando no caminho do Senhor, conhecia o Evangelho, talvez você até conheça alguém assim. Às vezes tem pessoas que eram muito envolvidas com a obra, eram líderes, eram pessoas que estavam ali comprometidas, que davam um exemplo, que a gente olhava e dizia assim, nossa, essa pessoa, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, e de repente, de uma hora para outra, essa pessoa parece que vira a chave, e ela abandona tudo, e não quer mais saber de nada, não quer mais nem ouvir falar, a respeito das coisas de Deus. Isso é que se chama de apostasia, um abandono. Isso começa com Caim, filho do primeiro casal, e a partir de Caim, que foi o primeiro que apostatou, ou seja, que olhou para Deus, simbolicamente, e deu as costas para Deus. Deus falou com Caim, Deus chamou Caim ao arrependimento, Deus deu oportunidade para que ele reconhecesse o seu pecado e se arrependesse, e ele simplesmente deu as costas e foi embora, Então, começando com Caim, a corrupção humana vem só aumentando. E isso, no passado, já teve consequências impactantes. A gente vai ver lá em Gênesis que, no início, a corrupção humana cresceu tão rápido e de uma maneira tão intensa que Deus precisou intervir. A gente vê lá que o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que os seus pensamentos, todos os seus pensamentos e propósitos eram sempre e inteiramente maus. E isso lhe causou enorme tristeza. E o Senhor disse, eliminarei da face da terra a raça humana que criei, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até mesmo as aves do céu. Nós sabemos, isso foi o grande dilúvio que Deus enviou para limpar a criação, restando apenas uma família, que foi a família de Noé. Mas é interessante que mesmo depois do dilúvio, a maldade, a impiedade permaneceu no coração humano. Ainda que ao longo dos séculos, o Senhor tenha enviado seus profetas, tenha enviado homens e mulheres para advertir e exortar a humanidade ao arrependimento.
E nem mesmo quando Deus escolheu para si um povo, Israel, nem mesmo esse povo escolhido por Deus foi fiel em perseverar na obediência à sua vontade. A gente vai ver lá no Velho Testamento quantas e quantas vezes Deus precisou enviar juízo sobre Israel. E nós vamos ver isso todo, em todo o Antigo Testamento, até que termina ali no Velho Testamento em Malaquias. Nós temos aí um intervalo, entre o livro de Malaquias e o início do ministério de Jesus no Novo Testamento. Nós temos aí um intervalo de cerca de 400 anos. E nesses 400 anos as coisas melhoraram? Não. As coisas continuaram piorando. A gente vai ver que quando o Antigo Testamento termina, o povo tinha passado 70 anos cativo na Babilônia. Deus trouxe o povo de volta. O povo, quando voltou da Babilônia, voltou o quê? Prometendo o quê? Não, agora a gente aprendeu. Agora nós vamos, andar nos caminhos do Senhor. Nós vamos obedecer a Deus. Mas isso não aconteceu. Naqueles 400 anos ali, entre o Antigo e o Novo Testamento, nós vamos ter o povo de Israel se afastando passo a passo novamente dos caminhos do Senhor e se misturando com o mundo do seu tempo. Nós estamos aí no tempo já dos grandes conquistadores, Alexandre o Grande, que conquistou o mundo conhecido da época, e ele não só conquistava os países, mas ele, nos países conquistados, ele levava a cultura grega, a filosofia grega e a religião grega, os deuses gregos, de forma que quando nós vamos chegando aí perto do final desses 400 anos, até estátuas de deuses gregos você já encontrava em Jerusalém. E aí vieram os romanos, conquistaram a Judéia, conquistaram os gregos, conquistaram a Judéia, e aí com os romanos a coisa melhorou. Não, e a coisa piorou mais ainda, porque daí o povo começou a aderir não apenas ao paganismo da cultura grega, mas também aos costumes e ao paganismo dos romanos. E aí, quando Jesus finalmente chega, quando Jesus nasce, naquele momento da história, a anomia, a iniquidade, era uma realidade plenamente estabelecida ali em Israel, que deveria ser o representante de Deus para o mundo. Israel estava praticamente totalmente corrompido, e essa iniquidade, essa anomia, ela era marcada pela hipocrisia religiosa e pela decadência moral. Não bastava as pessoas viverem como viviam os pagãos, mas até aqueles que diziam viver de acordo com a lei de Deus, os fariseus e os saduceus e os escribas, viviam uma religiosidade apenas de fachada, apenas de casca, a ponto de Jesus chegar a compará-los a sepulcros caiados, muito bonitos por fora, mas cheios de podridão. É exatamente nesse contexto que nós vamos ver então Jesus respondendo à pergunta dos discípulos e apontando para o fato de que viria uma realidade ainda pior do que aquela que eles conheciam. Viriam tempos ainda mais difíceis do que aqueles que eles estavam vivendo e presenciando com Jesus. Viria no final dos dias um tempo em que a iniquidade chegaria a tal ponto que ela marcaria inclusive a vida daqueles que deveriam ser diferente. E só existe um remédio possível. Jesus mostra que só existe um remédio para aqueles que não querem se contaminar, para aqueles que não querem fazer parte dessa realidade. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a perseverança no amor, a perseverança no amor a Deus, é o único remédio que resiste à iniquidade. Então, como é que nós podemos entender essa multiplicação do pecado e como é que nós podemos exercitar a nossa perseverança? Então vamos lá. Primeira coisa, quais são as marcas que nós temos que olhar no mundo que nos cerca? Primeiro, como nós já mostramos aqui, já vimos bastante, é esse aumento do pecado, esse aumento da iniquidade, essa rebeldia generalizada e cada vez mais intensa contra Deus. Perceba, hoje em dia nós vemos pessoas
se orgulhando de fazerem coisas, de dizerem coisas, de proclamarem coisas, que há 10, 15, 20 anos atrás, as pessoas teriam vergonha de dizer, teriam vergonha de manifestar. Existia, né, não tanto tempo atrás assim, existia pelo menos, né, no mundo ainda um resquício de reserva, né, uma certa reserva moral, digamos assim. Mas hoje isso acabou. E não foi só aqui, isso é em toda parte, é aqui. Se você viaja, é lá fora, em todo lugar. Hoje em dia as pessoas se orgulham de desobedecer a lei de Deus e dizem isso rindo, falam isso com orgulho. As pessoas têm hoje em dia prazer em dizer que elas fazem aquilo que a lei de Deus condena. Mas essa rebeldia, ela não está só no mundo no qual a mensagem do Evangelho da Salvação é cada dia mais repudiada. Ela não está só naquelas vozes que são consideradas respeitáveis, né, pessoas importantes aí da nossa sociedade, mas que dizem abertamente que odeiam os cristãos, e ninguém acha que tem nada de mais com isso. Recentemente eu vi isso numa palestra numa grande universidade do nosso país lá, e uma grande filósofa, né, considerada grande filósofa do nosso país, dizendo textualmente isso: eu odeio os cristãos. E todo mundo aplaudindo. Não é alguma coisa dita às escuras, às escondidas, mas proclamada, não é, do alto de um tablado. Não, mas o problema é que essa rebeldia, ela não está só nesse mundo tão rebelde, tão hostil ao Evangelho. Essa rebeldia, ela está entrando nas igrejas. Ela está como um câncer, tentando e muitas vezes conseguindo mudar e submeter os ensinos das Escrituras às ideias e às ideologias dessa era, criando aí uma diversidade incontável de interpretações que anestesiam as consciências e que endurecem os corações. Há poucos dias, acho que uns 15 dias no máximo, eu estava lá assistindo com muita angústia, mas me forçando a assistir lá a pregação de um pastor famoso aí, não é? No qual ele fazia toda a sua referência, toda a sua mensagem se referindo ao Deus Mãe, não é? E falando, né? Você viu essa mensagem? Pois é, Deus Mãe, não é? Não Deus Pai, Deus Mãe. Toda a mensagem dele, e a gente olhando assim, mas não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa do mundo, não era uma pessoa iníqua, era um homem que é reputado por muitos como um grande pregador da nossa geração. Nós vivemos num tempo em que o pecado não apenas se tornou tolerável, ele se tornou aceitável e, em algumas comunidades, até mesmo justificável, e para algumas pessoas, desejável, como uma expressão natural do espírito e do coração humano. Ou seja, não tem problema mudar o que dizem as Escrituras para falar a linguagem da nossa era, para falar a linguagem que o mundo entende. O padrão que hoje se estabelece não é a Bíblia, a palavra de Deus, como regra de fé e prática, mas o coração do humano, o coração do homem. Esse mesmo coração que Jeremias descreveu como desesperadamente corrupto. E isso leva ao segundo sintoma que a gente precisa prestar atenção, que é o esfriamento do amor. Porque, vejam só, é natural que a gente perceba, ou seja, nós podemos esperar que num mundo sem Deus, o amor realmente não seja uma coisa muito consistente, não seja uma coisa muito persistente. Mas quando Jesus está falando no esfriamento do amor, ele não está apontando para o mundo, ele está apontando para aqueles que conhecem o Evangelho, porque a maldade, ela contagia e corrompe e leva à perda, ao esfriamento do amor. Ou seja, não é só do amor ao próximo, não é só aquelas pessoas que amam mais um cachorro do que uma criança, mas é, acima de tudo, o amor a Deus. As pessoas não querem amar a Deus. Em um mundo marcado pela iniquidade, o amor tende a diminuir, porque o amor é fruto do Espírito Santo.
E se o mundo rejeita o Espírito, o mundo rejeita o amor. O Senhor Todo-Poderoso, digno de louvor, mais temível do que falsos deuses, diante de quem a terra treme, como proclamam as Escrituras, é tratado hoje em dia com deboche, com desprezo, em programas por aí. Você entra na internet, na televisão, e você vê as pessoas fazendo piada, fazendo brincadeiras, né? Brincando, assim, com outros deuses, né? Com outros personagens, não. Mas com Deus e com Jesus, todo mundo não vê problema nenhum em fazer todo tipo de galhofa, todo tipo de brincadeira, todo tipo de desprezo. E é interessante que quem despreza a Deus são os seres humanos que dependem dele para a sua própria existência. Como dizem as Escrituras, se Deus virasse o rosto, nós simplesmente pereceríamos. O ser humano precisa, diz Paulo lá em Atenas no seu discurso, que nós nele existimos. Mas mesmo assim, o ser humano debocha de Deus. Isso nos permite entender o estado de desequilíbrio desse mundo. E ainda que nós possamos dizer, talvez até você já tenha dito isso alguma vez, ainda que a gente possa dizer que, mas o mundo sempre foi assim, né? O mundo é desse jeito mesmo, o ser humano sempre foi assim, sempre teve guerra, sempre teve fome, sempre teve tudo isso. Mesmo que a gente possa dizer isso, nunca a maldade tem sido cometida num volume como tem sido cometido agora. Nunca houve um volume uma quantidade de maldade tão grande no mundo. Talvez porque nunca teve tanta gente também, né? Nunca houve tantos seres humanos morando juntos no planeta, né? A população humana nunca foi tão grande. Mas de um jeito ou de outro, nunca houve uma maldade como existe nos mundos de hoje, aonde a vida perdeu completamente o valor, aonde as pessoas são tratadas, vendidas, usadas e descartadas como se fossem coisas, como se fossem meras mercadorias. Um mundo cada vez mais voltado para si mesmo, onde as pessoas vivem para os seus próprios prazeres, indiferentes ao que a sua satisfação possa causar ao próximo. Isso aí você vê todo dia, é só você prestar atenção nas notícias. Por isso é que diante dessa situação, existe para nós um chamado à fidelidade. Nós somos desafiados à fidelidade. Diante desse cenário, os verdadeiros cristãos precisam perseverar na fé e na palavra de Deus. Não na palavra de Deus como as pessoas querem que ela seja, mas como ela foi revelada, como ela foi nos oferecida. Nós somos desafiados a amar uns aos outros e a manter acesa a chama do Espírito nos nossos corações. Nós precisamos ouvir a palavra apostólica que diz: não apagueis o Espírito. Nós somos chamados à fidelidade, a nos mantermos firmes até o fim, apesar do mundo em que nós vivemos. E continuar anunciando as boas novas a respeito do Evangelho, para que todas as nações ouçam, mesmo que elas não queiram ouvir. Nós temos que falar do Evangelho, mesmo que as pessoas não queiram ouvir. Até que venha o fim, como disse Jesus. O fim, aonde aqueles que perseverarem, finalmente poderão entrar na celebração da vitória do Cordeiro. Agora, é fácil viver assim? É simples fazer tudo isso? Não. Se fosse, a gente não precisaria ser exortado constantemente e repetidamente. Se fosse fácil ou simples, né, o pastor não tinha que estar aqui todo domingo exortando na palavra de Deus para que a gente, né, resista à tentação, não caia no pecado. Você pregava um sermão em janeiro, né, Marcelo? Pregava um sermão em janeiro, acabou, não precisava mais. Mas a gente precisa perseverar. Eu me lembro que alguém disse certa vez assim, né, perguntou para uma pessoa assim: por que você vai na igreja todo domingo? Né? Ouvi o pastor pregando todo domingo em cima do mesmo texto, a mesma Bíblia, né? Você não cansa? E aí ele respondeu assim: mas por que você come todo dia? Né? Eu não sei, talvez você lembre, mas eu não me lembro o que eu comi segunda-feira, né? Você lembra, Júnior, qual foi seu almoço de sexta-feira passada? Eu não sei o que eu comi, mas eu sei que eu comi, porque se eu não comesse, né, se eu não tivesse comido, se eu não tivesse me alimentado, eu não teria chegado aqui. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Como Pedro diz, estejam atentos.
Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, procurando alguém que possa devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Porque, queridos, os falsos profetas estão por aí, pregando heresias, não assim de uma forma escancarada, mas com aquelas palavras doces. Você ouve os falsos profetas pregando, né? Eles falam bonito, eles têm uma postura, né? Eles têm uma postura assim agradável. Você diz assim, nossa, olha que você fica escutando assim, né? Parece aquela conversinha da serpente no Éden, né? É a mesma coisa, né? Bonito. Você vai escutando, vai escutando, vai escutando. Se você não estiver atento, daqui a pouco você está comendo do fruto do pecado. Não, nós precisamos estar dispostos a sermos confrontados pelo verdadeiro evangelho. O evangelho que denuncia o pecado, o evangelho que exige arrependimento, o evangelho que exige renúncia e mudança. Nós precisamos ter os nossos corações submissos à palavra de Deus e não submissos ou em busca daquelas palavras doces que conduzem geralmente ao caminho da perdição. Então, o que nós podemos fazer? Quais as ações que nós devemos ter para perseverar? O que na prática a gente deve fazer? Primeiro, nós devemos ter consciência do nosso próprio pecado. Alguém certa vez me disse, depois de um culto lá na nossa igreja, que disse assim, olha, eu gosto do culto de vocês porque a gente tem a oportunidade de parar, não tem um tempo no culto que a gente tem a oportunidade de parar, reconhecer as nossas faltas e pedir perdão a Deus. Não é toda igreja que você tem um momento de confessar o seu pecado, né? Realmente, é um fato que nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Nós devemos reconhecer a presença dele em nós e no mundo, para buscar a santificação e buscar a transformação da nossa vida. Nós não vamos conseguir chegar ao final da jornada. Nós não seremos relevantes para aquelas pessoas que estão ao nosso redor se nós estivermos vivendo uma religiosidade vazia. Não basta ter uma capa de religiosidade, ir na igreja e bater o ponto. Pronto, fui na igreja, bati o ponto, está muito... Não, nós precisamos viver o evangelho, senão nós não temos significado nenhum no mundo. Samuel disse, o que agrada mais a Deus? O holocausto e o sacrifício, ou seja, participar do culto, ou a obediência à sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão ao evangelho é melhor do que as ofertas. A rebeldia é como um pecado, é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é tão ruim quanto adorar a ídolos. Segunda coisa que nós precisamos praticar na nossa vida é o amor incondicional. Porque mesmo que nós vivamos no meio a uma maldade crescente, nós precisamos amar ao nosso próximo. Nós precisamos demonstrar o amor de Deus de maneira prática. Gente, Jesus disse que a gente tinha que amar os nossos inimigos. Que dirá os nossos irmãos? Que dirá aqueles que estão ao nosso redor? Porque que essa deve ser a nossa marca. Jesus disse, olha, o mundo vai saber que vocês são meus amigos, que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Quando nós não somos capazes de amar, o que é que nós estamos dizendo para o mundo? Das duas uma, ou que nós não somos discípulos, ou que somos discípulos de um falso Cristo. Então, reconhecer o pecado, amar incondicionalmente, vigiar, a vigilância espiritual é essencial, é fundamental que nós estejamos atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, para que nós possamos persistir na fé, aguardando a volta do Senhor Jesus. Até porque Ele não marcou no calendário, né? Você não vai lá na sua agenda e diz, ó, Jesus volta dia 32 de fevereiro né? Não, você não vai achar isso na sua agenda. Ele disse, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. E numa das suas parábolas, ele disse o seguinte, se o servo for mau e pensar, o meu senhor não voltará tão cedo, e começar a maltratar os outros servos, ou seja, não demonstrando amor pelos seus irmãos, começar a comer, a beber e se embriagar, o Senhor voltará num dia em que ele não espera, na hora em que ele não conhece, e ele será castigado e vai receber o mesmo destino
dos hipócritas. Então, a vigilância é essencial. Nós não podemos achar, não, hoje está tudo bem, hoje eu não estou afim, hoje eu vou ficar em casa. Queridos, e se hoje for o dia em que você vai ser chamado a prestar contas? Vigiai e orai. E permanecer no evangelismo. A multiplicação da iniquidade no mundo exige de nós uma resposta urgente. Porque o diabo não descansa, o inimigo não dorme. Jesus disse, né? Ele é como um leão, só esperando você baixar a guarda para dar o bote. Nós precisamos estar prontos, porque a única resposta que vai produzir frutos verdadeiros é a proclamação do Evangelho de Jesus, porque só Ele oferece perdão e vida eterna. Essa é a nossa primeira e a nossa principal missão enquanto nós aguardamos o seu retorno. Então, meus queridos, numa manhã como essa, que nós nos achegamos à mesa da comunhão para celebrar o sacrifício que Jesus fez por nós, para que nós tivéssemos vida, nós devemos nos lembrar que a palavra de Deus nos ensina que este deve ser também um testemunho ao mundo da nossa fé. Quando nós participamos da ceia, nós estamos sendo chamados à perseverança. Nós vivemos num mundo obstinadamente rebelde à lei de Deus. Nós precisamos ser obstinadamente fiéis à verdade do Evangelho. Jesus disse, você não sabe nem o dia nem a hora da minha volta, mas se você perseverar até o fim, é porque você é um salvo. O mundo vai só de mal a pior. Nós precisamos fazer diferença no mundo. Não porque nós vamos curar o mundo, mas porque nós precisamos ainda alcançar neste mundo os nossos irmãos que ainda estão perdidos. Até por isso também nós não podemos nos acomodar. Porque enquanto nós estamos aqui numa manhã como essa, muitos dos eleitos de Deus ainda estão perdidos por aí, carentes de ouvir o chamado do Evangelho para virem participar da mesa do Senhor. Então, queridos, que Deus nos dê firmeza, que Deus nos dê compromisso, que nós possamos, como os discípulos, pedir, Senhor, aumenta a nossa fé, para que nós possamos perseverar e sermos relevantes nesse mundo onde nós estamos. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque a Tua palavra nos exorta dia após dia, para que nós não nos acomodemos, ó Deus, nesse mundo tão confuso em que nós vivemos. Nós sentimos, ó Deus, no dia a dia, quando saímos das nossas casas e vamos para os nossos afazeres diários, nós sentimos que o mundo está fora dos trilhos, o mundo está cada dia mais confuso. Ó Deus, nos faz lembrar que nós somos Teus enviados a esse mundo para mostrar que existe ainda tempo para ouvir o chamado da salvação. Que nós possamos não apenas perseverar, mas que nós possamos refletir o Teu amor num mundo que tem vivido uma frieza cada dia maior. Enquanto, ó Deus, as pessoas preferem amar as coisas, que nós possamos mostrar que Tu viestes porque Tu nos amas como pessoas, como aqueles que Tu criastes para o louvor da Tua glória. Ó Deus, nós nos colocamos inteiramente ao Teu dispor para sermos instrumentos nas Tuas mãos. Nós te pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, nesse momento então, no espírito desse chamado à perseverança, nós vamos